Boa noite, Eli. Boa noite a todos. Que a paz esteja conosco, que tudo de bom se realize, que nós sejamos fortes e corajosos, vencedores e construtores de um mundo melhor. A nossa pergunta, alguém tem alguma pergunta? Às vezes as pessoas pensam assim, é tão chato as pessoas fazerem pergunta. Mas ela é interessante, porque se alguém pergunta, faz com que toda a resposta seja dada para todos. Eu vejo que às vezes as pessoas não têm paciência, né, nessa pergunta e resposta, mas isso é muito bom. Pode perguntar, Lia. No trabalho da semana passada, quando terminou, depois quando eu fui deitar, eu gostei muito do trabalho e eu estava pensando nele. E, de repente, eu caí num vazio, que eu não entendi o que era. Eu estava acordada, eu não estava dormindo, eu abri o olho, eu estava no mesmo lugar, eu fechava o olho, eu estava no mesmo lugar. Era baixo e estava escuro. E eu via pequenas luzes, muito pequenininhas, e eu falei, eu tenho que subir, eu tenho que subir, eu tenho que subir, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui. E eu fui subindo, subindo, e eu cheguei num lugar que era completamente estranho, nada que eu já vi na minha vida. E tinha umas casinhas, uma fileira de casinhas, todas iguais, pequenas, parecia de madeira, completamente diferente de tudo que eu já vi, e era a rua de chão, e na frente era um terreno com... não tinha mato grande, parecia um lugar seco, assim, mas eu não vi uma pessoa, eu não sei que tipo de gente era ali, não vi, depois eu consegui sair dali. E eu não estava dormindo, eu estava acordada. Lia, isso é um processo natural do médium. Talvez você esteja nas suas primeiras experiências. Nós somos capazes de voltar no passado, rever tudo isso, ou um protetor te levou, porque se você orou bem, você estava pensando, então você foi em algum lugar, eles te levaram neste local. Por alguma razão, mais cedo ou mais tarde, você será instruída o que fazer com esse local. Ou está relacionado à vida passada, porque além de escuro, você via luzes. Você pode ver, era uma região necessitada, escura, ainda não está uma região boa, você viu poucas plantas, não viu nada de flores, você estava numa região próxima à região umbralina. O que você fez? Você subiu. Ok, está correto a sua atitude. Mas se isso acontecer, você volte a orar, roga ao seu protetor. Assistência imediata da sua equipe de trabalho. Isso é muito importante. Chamar os protetores, chamar a equipe de trabalho, chamar todo mundo, porque se é um trabalho que você vai ser chamada para socorrer, necessariamente você tem que estar com a sua equipe de trabalho. Subir foi uma atitude correta. Sobe, ora, chama a equipe de trabalho, chama os protetores e pergunta ao protetor se é um trabalho, por que você viu, por que razão trouxe para você na sua memória, qual é o objetivo. O médium tem que aprender a conversar com seus protetores. Eles são simples, eles falam rápido, nada de muita palavra, nada de escrever um livro, um dicionário, não. É simples, porque você vai trabalhar e você vai comigo e nós vamos em tal região e nós vamos prestar socorro. É rápido assim. Nada além disso. Eu acredito que tenha sido uma experiência de aprendizado seu para você ir em algum local e prestar o socorro. Isso aí é um processo natural. Compreendeu, Lia? Compreendi. Não, porque eu tenho algumas passagens, assim, inclusive eu tenho algumas que eu acho
ruim, porque são alguma coisa que me acontece que eu estou vendo, mas eu me sinto presa e eu quero gritar, eu quero chamar, eu quero pedir socorro, eu não consigo me mexer e nem falar. Isso aí acontece algumas vezes. Assim, então eu fico meio apavorada Isso. depois. Bom, Lia, primeiro, isso daí acontece com todos os médios. Todos os médios têm esse tipo de faniquito. Você não é a primeira e não será a última. Todo médium sente isso e dá um apavoramento. Quando o espírito que ele chega, ele vai usar o fluido neutralizante. Neutralizante. Ele lançou sobre você um fluido neutralizante, que antigamente as pessoas falavam, está acorrentado, está preso, está amarrado. É mais ou menos isso. Como você não se consegue se mexer e você se apavora, então você fica mais tempo. Se isso voltar a te acontecer, você chama a sua equipe de trabalho e diz, me solta agora. Me solta agora. Leva esse espírito agora para a colônia de retificação. Agora. Porque se você tem medo, é um fluido emperrante. Esse fluido que está emperrando você é o mesmo fluido que vai emperrar uma pessoa para ir ao trabalho. É o mesmo fluido que vai emperrar uma pessoa para que ela não produza, para que ela não estude, para que ela não saia de casa. Isso é uma colocação que você vai ter que aprender, Lia, porque isso é um processo natural. Por exemplo, se quiser emperrar a sua empresa, o seu obsessor vai usar esse fluido. Emperrante, neutralizante. Isso é uma colocação real, normal, que o médium tem que aprender. Tem que aprender que ele tem que solver, desmagnetizar, limpar, retirar. É isso que os espíritos fazem. Os fluidos são exercidos pela vontade do espírito. Como ele é um mau espírito, ele não comanda você pela lei moral e ética, mas só que ele pode tentar. Pode tentar, com certeza. Ele vai criar esse tipo de dificuldade para você. Da próxima vez você ora, chama a sua equipe de trabalho, coloca esse espírito dentro dos nossos laboratórios, na nossa bacia de higienização, de limpeza, de queima de fluido, retirada. Esse é um processo usado pelos obsessores. Mas você poderia estar acordada e não ir a lugar nenhum. Eu não quero ir, eu não vou, eu não quero fazer. E você fica parada, porque o fluido ao seu redor, embora acordada, pode ser usado. E se você viu esse espírito, que já faz algum tempo que ele é morador da família, morador da casa, morador do local, já vem emperrando pai, já vem emperrando mãe, já vem emperrando você, vai emperrar seus filhos. Porque ele já viciou lançar este tipo de fluido. Acredito que você precisa orar para você solver a sua prece. Você vai fazer aqui conosco ou na sua casa, você vai pedir à sua equipe de trabalho que comece a queimar e solver todo o fluido emperrante, neutralizante, que segura, que acorrenta, que neutraliza, que impede. É o médium que vai fazer esse trabalho. Me fiz compreender, Lia? Sim, muito agradecida. Muito obrigada, Deus te abençoe. Todos nós, médiuns, nós temos que estar atento aos fluidos. Quando a gente desconhece, se torna difícil, sim. Mas o conhecido, aquilo que eu sei, eu tenho maior facilidade de me libertar. Se não é o único fluido.
Os espíritos podem trazer fluidos que nos intoxicam. E nós sabemos disso. Ficamos intoxicados, ficamos com o estômago ruim, com o intestino ruim, ficamos com excesso daquele fluido no nosso corpo. O médium registra e retira. O cansaço, uma das coisas mais comuns e que nós não prestamos muita atenção, mas que está dentro da doutrina dos espíritos, na Gênese, que todo fluido mal causa dor. Todo fluido mal causa dor. Nós, médios, pelo nosso o desconhecido, nós não nos atemos a esse fato, a dor. Quando nós temos uma coluna lesada, um joelho, ou os olhos, o ouvido, a garganta, quando nós recebemos um fluido que ele vem de forma exagerada, ele vai machucar aonde já está machucado. Ele aumenta a dor da nossa coluna, de garganta, da cabeça, enfim, do pé, enfim, de tudo. Esse cansaço e essa dor, nós devemos cuidar dele. Devemos, sim. Médio tem que orar. Nós vencemos pela prece. Nós vencemos pelo trabalho redentor. Nós somos cristãos. Nós somos espírita. O médium espírita, ele tem essa diferença. Que esse fluido chega e você deve tirar mais rápido possível. Eu diria, tenta tirar antes de 2 horas. Porque se você ficar mais de 2 horas com esse fluido ruim, você vai ficando doente, vai ficando emperrado, e vai emperrando tudo. E você vai ficar ruim, como é o fluido de ódio. O fluido de ódio também nós sentimos muito mal. O fluido de vingança também. Todos eles emperram. Todos eles seguram. Petrifica. O médium se sente pesado, denso, tem dificuldade para orar. Toda vez que nós caímos na rede dos espíritos maus, falo maus, mas às vezes são nossos familiares, são entes queridos, são espíritos que não oraram, que não pediram, mas conheceram a maldade. E após a morte, continuam, então, a fazer maldade. Quem foi mal da nossa família não muda porque morreu. Ele é o que ele é. Ele é o que ele é. Somente através de um socorro, que é por isso que a doutrina ela é bela e linda, porque ela vem e fala para nós, sede caridosos, amai os vossos semelhantes, socorrei aqueles que estão no seu caminho, socorrei o vosso inimigo. E nós temos dificuldade dessa situação. Mas médium tem que aprender a autolibertação. Ele tem que aprender isso. Nós podemos precisar de outras pessoas? Sim, lógico. É normal pedir ajuda, pedir amparo, mas nós precisamos ter a nossa defesa particular. O médium deve pedir toda manhã e toda tarde a sua equipe de defesa. Sempre, sempre. Por quê? Nós podemos ser atacados de dia, que é muito comum. Nós estamos todas serelepes, pulando, felizes, correndo, arrumando. Dá um pouquinho, faz pluc, pronto. Começa a dor, começa isso, começa você, começa a perder energia. A qualquer hora do dia.
O médium tem que notar que está perdendo energia. Se ele não pode socorrer na hora, a sua equipe de trabalho pede o recolhimento até o horário correto, das 6, das 5, a hora que você for orar. Assim também é durante a noite. Nós dormimos otimamente bem e acordamos duro. O joelho não mexe, a coluna não mexe, o pezinho não pode pôr no chão, arde o pezinho inteiro, o pezinho não aguenta. E aí por diante, o pezinho põe no chão, faz tum na cabeça. Eu conheço, eu sou médium, eu sei todos os faniquitos de médium. Eu sou médium, quem já viveu a mediunidade, a experiência da mediunidade, ele sabe o que acontece. Nós, médios, nessa situação, dormimos bem, acordamos mal. Nós tivemos durante a noite em locais difíceis e que o fluido era muito ruim. O médium tem que estar de dia e de noite, assessorado pela sua equipe de trabalho. Peça 24 horas de equipe de trabalho do seu lado. Não fique sozinha. Não durmam sem orar. Peça sempre a sua equipe que esteja com você. Ou você vai estudar ou você vai trabalhar. Depende do que os espíritos designarem. Às vezes, nós vamos para as escolas. Nós ouvimos, ficamos lá ouvindo as palestras, estudos, pesquisas, conhecimento. Várias coisas nós podemos fazer durante o sono. Como também nós vamos prestar um socorro umbralino e não estamos prontos. Então, nós temos que estar atento a essa realidade. Porque nós lemos na obra de André Luiz que eles ficam lá esperando um médium para prestar o socorro para outro espírito, o doador, o ectoplasma, a energia vital, as energias crísticas, porque é isso que nós temos. Nós temos energia da alma cristã para doar, para refazer, para dar essa energia. Nós sabemos buscar e doar. Nós podemos ser levados durante a noite para prestar o socorro. Só que o médium tem que estar atento a isso, na visão, na percepção. Ele sabe se ele foi num umbral, ele sabe se foi numa escola, ele sabe se foi ver um parente. O médium sabe o que ele fez. A hora que nós acordamos, nós temos ainda pequenas lembranças do momento onde estávamos, o que estávamos fazendo. Isso é um processo natural. Senão, nós tomamos o café e vemos na nossa mente. Você precisa fazer isso. Você ainda está impregnada, você vai orar. O nosso anjo guardião passa aquelas sutis mensagens para que nós oremos, vibramos. Ou ele diz assim para nós, você está recebendo uma energia altamente intoxicante. Virá essa energia. Vai vir ou já chegou? É isso. E é muito interessante para nós médicos, pelo menos acontece comigo, toda vez que eu recebo ou vou receber essas energias altamente intoxicantes, o que acontece comigo? Eu tenho uma tristeza na minha alma. A minha alma, ela ao perceber o tamanho daquele processo, o tamanho daquela irradiação, a minha alma fica triste. Mas daí a pouquinho eu já sei que eu preciso trabalhar. E não adianta eu ficar triste. E não adianta eu ficar esperando sair sozinho, porque não vai sair. Ou eu pego para fazer o serviço, ou eu vou ficar naquele estado, ai meu Deus, e agora? E agora? Não, vamos achar saída, solução e resoluções. Porque a nossa alma percebe a tempestade. Nossa alma
percebe que algo vai acontecer. Nós temos como uma visão, uma percepção. Quando isso acontecer, arma-se, prepara as equipes de trabalho, prepara os protetores. Assim como você vê, você fala assim, faz uma prece, fala, eu estou convocando toda a minha equipe de trabalho. O tempo lá fora está armando, a tempestade está chegando, e vamos marchar, e vamos em frente, e vamos comigo, e vamos solucionar, e vamos que vamos. Essa atitude do médium tem que ser sempre, tem que ser corajosa, porque se você ficar com esse trabalho, essa irradiação, você vai ficar doente. Vai ficar doente. Por quê? Porque nós começamos a ser doadores. Porque não significa eu não sei, não quero saber. Não dá, não dá. Porque a tempestade já chegou. Ela já invadiu a sua casa. Ela já invadiu a sua morada. Ela já foi projetada. Todos os dardos, todos os raios, já quebrou as portas, a janela e sua barreira de proteção. Agora é emergência. Agora é atitude máxima de trabalho. O médium se prepara e lança com força máxima toda a equipe de trabalho. Médium junta céus e terra. Porque quem faz essa convocação, quem chama, quem elabora para o trabalho é o médium. Antigamente, pelo desconhecido, pela falta de estudo, de conhecimento, de livro e tudo mais, os espíritos tomavam as suas medidas. Mas hoje não vai acontecer isso mais. Porque nós somos espíritos inteligentes. Nós que temos que decidir o que é bom e o que é mal. Nós estamos em fase experimental da vida. Nós estamos em via de evolução. Nós não estamos mais vivendo o passado. Nós estamos em grande mudança. Nossos pensamentos atingem onde nós quisermos atender. Quando eu penso que eu vou no sol, eu vou no sol. Eu vou até ele. Porque esse é o meu pensamento, ele não tem limite. Agora, se a pessoa diz, eu não vou no sol, não. Ela não vai mesmo. Porque foi isso que ela pensou. Então, os seus raios vai só até ali na porta e volta. Ela só vai pensar no sol que está bem ali. Ela não consegue ir na atmosfera. Ela não consegue subir e pegar aquela energia superior. Ela não consegue. Por quê? Porque ela não pensa. O que me leva ao sol? Meu pensamento. O que me leva a unir a energia de Deus? Meu pensamento. Porque a energia de Deus, ela passa por todo o cosmos, por todo o nosso planeta, de ponta a ponta. Passa em todo o seu interior, em toda a sua criação. A energia de Deus está em todo o universo. Essas partículas divinas. Mas nós não temos o hábito de pegá-las. Nós não temos o hábito de buscar a partícula divina. Porque nós estamos sendo trabalhados para nos afastar de Deus. Nos afastar do Mestre Jesus. Para nos afastar da mediunidade. Nós temos trazido um longo período de impedimento, de neutralização da mediunidade. Então, nós precisamos retornar mais rápido possível. Porque se a doutrina espírita,
ela vem novamente reavivar aquilo que o Cristo ensinou, nós precisamos da mediunidade. Porque a mediunidade é um meio de comunicação direta com Cristo, direta com Deus, direta com nossos benfeitores, amigos e os nossos adversários também. Quer dizer, eu não estou só podendo dialogar com Deus e a espiritualidade maior, como vou também dialogar com as almas infelizes. Vou dialogar com a dor, com o sofrimento, com a miséria humana. Só que o médium, quanto mais ele trabalha, mais equipes espirituais ele tem. Um médium que ora muito, um médium que socorre os espíritos. Esses mesmos espíritos que ele socorre, 100, 200, 1000, 10.000, 100.000 espíritos, alguns voltam aos processos reencarnatórios, outros precisam trabalhar, mas nós temos uma possibilidade muito grande de uma quantidade aproximadamente de 70% retornar às nossas equipes de trabalho. Estão trabalhando em hospitais, pronto-socorros e tudo mais, e vão falar às 6 horas, Araci tem prece. Às 8 horas, Araci tem trabalho. Eles estão disponíveis para o trabalho. Ou o benfeitor avisa, olha, Araci vai prestar serviço lá no deserto de Saara. E vocês estejam a posto nesse horário junto com ela. Pronto! Aí vem o benfeitor e fala assim, Araci, vamos agora para o deserto de Saara. Eu falo, fazer o quê? Vamos lá. E pronto, vamos lá, então vamos. Na medida em que adentramos o trabalho, nós podemos ver a quantidade de espíritos que lá estavam, que foram socorridos, que estão sendo amparados e balsamizados. O médium tem que ter fé em si mesmo, confiança em Deus e acreditar no potencial da sua habilidade. Conhecer fluidos bons e fluidos maus. Margot quer fazer a prece? Aproveita e faz o povo entender a lei de destruição. Nós que destruímos tudo, até a região umbralina a gente destrói, e tem que ir lá limpar, botar fogo, botar luz nas regiões umbralinas. Então, você vê que nós temos muito serviço ainda pela frente. Vamos acompanhar a Margot nessa prece regenerativa de produção. Deus, Pai, de amor, de luz, de bondade, Deus da vida, ó Senhor, dai-nos a inteligência para compreendermos as vossas leis. Dai-nos, Senhor, as condições mentais, espirituais, para que possamos compreender a lei de destruição e que, ao mesmo tempo, nós somos responsáveis para não ter o abuso. Bendito sejas tu, Senhor, que nos prova, que nos dá a oportunidade do crescimento. E neste momento, nós aqui estamos reunidos para te rogar a inteligência, o entendimento, o conhecimento. Permita, Senhor, que nós possamos sair do erro e da ignorância e que possamos nos esclarecer cada vez mais. Aqui estamos, Senhor, te pedindo a centelha divina, te pedindo a luz, a paz, a harmonia, o equilíbrio, te pedindo, Deus Pai, para que nós possamos unir conhecimento, pensamento, para elaborarmos, Senhor, aquilo que necessitamos, para retirar o que temos, criando dificuldade em nossa volta,
aqui na terra, Senhor, nós estamos passando por algumas dificuldades e estamos pedindo a sua permissão para elaborar, destruir e refazer dentro da lei, dentro do que pode ser possível. Permita, Deus Pai, que se abra nosso portal de amor e luz, que venha o entendimento, que venha o esclarecimento. Permita, Pai amado, que possamos rogar aos anjos, aos arcanjos, aos espíritos criadores, aos espíritos responsáveis pela criação no reino de Deus. Aqueles trabalhadores de Deus que cuidam do reino animal, vegetal, mineral e humano. Aqueles que elaboram dentro das leis divinas, das leis imortais, das leis indestrutíveis. Permita, Deus Pai, que possamos evocar dos elementares, que possamos evocar todos os trabalhadores da seara divina. Rogamos a Jesus, médico dos médicos, que nos ensinou a bondade, que nos ensinou a paz, que nos ensinou o equilíbrio. Rogamos encarecidamente que venha sobre nós o vosso evangelho, que nos ensine a ser bondosos, que nos ensine a ver, que nos ensine a dar oportunidade. Mãe Santíssima, Mãe de todas as mães, rogamos a sua bênção, rogamos aos guardiões do espaço, os guardiões da humanidade, rogamos, Senhora, essa luz maravilhosa que emana de ti, que neste momento ela comece a adentrar as nossas vidas, comece a adentrar a nossa casa, adentrar a nossa inteligência, e com toda essa bondade, nós pedimos que se abra todos os nossos portais e que venha toda a luz da inteligência. Permita que se abra a bacia, Senhor, os nossos laboratórios, para que nós possamos, neste momento, rogar ao fogo da terra, rogar ao fogo do centro da terra, as energias telúricas, as energias do Sol, as energias que envolvem nosso próprio planeta, o magnetismo, tudo que foi feito e colocado nas mãos dos homens para elaborar. Nós pedimos para queimar todo o mal que possa existir em nossa volta, toda forma pensamento criada por nós mesmos, toda forma pensamento criada pelos humanos e que esteja nesse momento gravitando em nossa órbita, que tenha adentrado a nossa faixa vibratória e que neste momento, Senhor, nós possamos destruir o nosso próprio mal, o nosso rastro de dor, o nosso rastro de maldade, o nosso rastro, Senhor, de tudo aquilo que fizemos de errado. Nós pedimos, Senhor, para destruir o nosso próprio mal, destruir a nossa palavra que doeu, que machucou, que ofendeu, destruir, Senhor, nossos pensamentos de ódio, de raiva, contra todos os seres humanos, contra a sua criação. Permita, Deus Pai, que nós possamos destruir toda a sujeira que colocamos em nosso planeta, através das nossas próprias vibrações, que possamos destruir o nosso próprio lixo que nós colocamos, Senhor, dentro da nossa casa, do nosso trabalho, na nossa família. Permita que esse fogo maravilhoso que emana de ti, esse fogo que emana do sol, que emana do centro da terra, venha queimando em nossa volta, destruindo todo o mal, destruindo, quebrando, desmanchando, Senhor, e que nós possamos, Senhor, com a sua permissão, limpar o nosso caminho, limpar a nossa casa. E nós te pedimos encarecidamente, pedimos aos trabalhadores do espaço, aos médicos do espaço, aos cientistas do bem,
aos grandes conhecedores da ciência, que esses laboratórios divinos venham em nosso favor. E vamos destruir os vírus, as bactérias, as doenças, as infecções, os cânceres. Vamos destruir todo o mal que esteja na atmosfera. Vamos destruir no ar, vamos destruir na terra, no animal, no vegetal. Vamos destruir com a permissão de Deus, queimando tudo que possa estar prejudicando a vida, prejudicando o desenvolvimento, prejudicando o ser humano, prejudicando as criações de Deus. Permita, Deus Pai, que esse fogo sagrado seja forte e corajoso e destrua todas as doenças de excesso, toda doença criada pelo próprio ser humano, toda doença criada em laboratórios, toda doença que vem através dos remédios, toda doença que vem através dos produtos industrializados, toda doença que vem através de nós mesmos, dos nossos pensamentos deletérios, malsão, infecciosos e doentios. Permita, Pai amado, que possamos elaborar. E nós rogamos a São Francisco, nós rogamos aos médicos do espaço, nós rogamos aos trabalhadores de Cristo, que com a sua luz possamos fazer a transformação. E que neste momento, tudo isso, todos esses elementos possam voltar à natureza, possam, Senhor, suprir a terra, as águas, o ar, se transformar em alimento para o planto marinho, se transformar em adubo na terra, se transformar, Senhor, em limpeza, em vento, que tudo isso, Senhor, venha limpando, organizando e transformando. Nós te pedimos permissão, Deus Pai, para transformar a nossa palavra áspera em brandura. Brandura, Senhor, para a nossa palavra. Transformar nossos pensamentos deletérios em pensamentos de saúde, de equilíbrio e de paz. Transformar todas as doenças em saúde. Transformar o nosso próprio abuso em caridade, em benevolência. Ajuda-nos, Senhor. Permita que os trabalhadores da seara de Cristo, que os nossos amigos espirituais, trabalhadores das nossas equipes, façam, Senhor, a elaboração, a transformação para o bem, para a paz, para o equilíbrio, para a vida, como fomos criados. Queremos, Senhor, devolver para Ti um planeta bom, limpo, organizado. Por isso que neste momento nós contamos com a força das águas e rogamos às águas, o elemento de criação divina, que através dessa água nós possamos, Senhor, lavar nossa vida, lavar nossa casa, lavar nossas terras, lavar, Senhor, onde andamos, lavar tudo que sujamos e que tudo se transforme, que tudo se limpe, que tudo se faça em prol do bem, da paz, da beleza, do equilíbrio, da higiene, Senhor. Que se higienize tudo, a terra, o ar, a água, os animais, o humano, que tudo comece, Senhor, a ser limpo e organizado. Pedimos, Senhor, que Tu permita que possamos também socorrer e amparar todos esses espíritos desencarnados que estão junto conosco, que participaram de nossa aula, que participam de nossa vida, de nosso lar, aonde andamos, aonde fazemos, aonde estamos, que eles também passem por esse processo de transformação e vão neste momento se limpando, vão se despojando de todo o mal, de todo o abuso, de toda sujeira, de todo o desequilíbrio. Permita, Pai amado, que esta água vá para o mar e se transforme em alimento para o planto marinho. Permita que venha, Senhor, os ventos bons,
acalentando, tranquilizando, adoçando, socorrendo e amparando, e preparando todo o nosso laboratório, preparando todas as nossas vidas, para que nós possamos começar a recolher os espíritos, Senhor. Chamamos todos os nossos guias e protetores. Rogamos aos trabalhadores de Cristo, aos trabalhadores de Kardec, aos trabalhadores de São Francisco de Assis, aos trabalhadores de São Miguel Arcanjo, aos trabalhadores de Mãe Santíssima, que nos ajude neste momento a recolher para as escolas de evangelização, jardins de prece, pronto-socorros, educandários, clínicas psiquiátricas, casas de correções, conforme a necessidade de cada um. E aqueles que estão bom, que estão prontos, acompanhe nossos guias e protetores. Pegue essas espaçonáveis, esses transportes e vamos. Peço socorro a Deus, peço o amor de Deus, peço essa luz maravilhosa que sirva de guia para que todos sejam amparados, que todos sejam socorridos com a permissão de Deus, agora e sempre. E assim, vamos fechar nossas bacias, agradecendo aos nossos amigos espirituais, todos os que vieram elaborar, todos aqueles trabalhadores da Seara de Cristo, todos aqueles que querem socorrer e amparar em nome de Deus. Nosso muito obrigado a todos vós. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Mãe Santíssima. Muito obrigado aos elementares. Muito obrigado a todos os anjos. Muito obrigado, Deus Pai, por nos dar esta oportunidade. E com a sua permissão, nós vamos fechando nosso trabalho de encerramento da aula de terça-feira do terceiro ciclo, com todo o agradecimento, esclarecimento, ajuda e o socorro. Agradecemos imensamente a todos vós, a toda a equipe, as nossas mestras, agradecemos a Deus, agradecemos imensamente, somos gratos por mais um dia, por mais uma oportunidade, e assim entregamos a Deus nossas vidas, nossa noite, e em paz. Graças a Jesus e graças a Deus.